Existe um momento na vida de todo homem em que Deus para de responder com conforto e começa a responder com fogo. Você ora por mudança, Ele envia desafios, você pede crescimento, Ele permite pressão, você pede para ser usado, Ele começa a moldar. E é nesse momento que muitos desistem, porque amam a promessa, mas rejeitam o processo. Amam a colheita, mas fogem do campo. Amam a coroa, mas desprezam a forja. A verdade é que Deus não molda homens através da facilidade. Ele molda através da resistência. O barro não escolhe a forma que terá. Ele apenas permanece nas mãos do oleiro. E talvez esse seja o seu problema. Você quer controlar o que Deus está tentando construir. Quer entender cada atraso. Quer respostas para cada dor. Quer explicações para cada porta fechada. Mas Deus não está te pedindo compreensão. Ele está pedindo confiança. Porque enquanto você exige respostas, Ele está formando caráter. Enquanto você reclama da demora, Ele está fortalecendo suas estruturas. Enquanto você pede alívio, Ele está produzindo profundidade. E profundidade nunca nasce na superfície. Tudo que Deus usa profundamente, primeiro Ele trabalha silenciosamente. A árvore cresce anos antes de dar frutos. A espada é aquecida antes de ser empunhada. O ouro passa pelo fogo antes de receber valor. E você não será diferente. Talvez você esteja vivendo uma estação que não entende. Orações aparentemente sem resposta, portas que não se abrem, pessoas que foram embora, planos que não funcionaram. Mas e se isso não for abandono? E se isso for preparação? Porque Deus não está apenas preocupado com onde você vai chegar. Ele está preocupado com quem você será quando chegar lá. Muitos pedem influência. Poucos estão preparados para carregá-la. Muitos pedem prosperidade. Poucos possuem disciplina para administrá-la. Muitos pedem propósito. Poucos suportam o preço que ele exige. Por isso Deus trabalha primeiro no homem. Antes da missão, antes da recompensa, antes do reconhecimento, antes da plataforma, Ele trabalha no coração. E isso dói. Dói porque Deus não negocia com aquilo que está destruindo você. Ele confronta, Ele corrige, Ele remove, Ele quebra. Não para destruir sua identidade, mas para destruir tudo aquilo que está impedindo sua verdadeira identidade de aparecer. Existe uma versão de você que nasceu para viver em alinhamento com Deus. Mas existe outra versão. A versão acomodada, distraída, impulsiva, orgulhosa, apegada ao conforto. E as duas não podem coexistir para sempre. Uma delas terá que morrer. É por isso que o processo de Deus parece tão intenso. Ele não está apenas adicionando coisas à sua vida. Ele está removendo tudo aquilo que não pertence ao seu destino. O orgulho, a dependência da aprovação, a necessidade constante de prazer, o medo, a preguiça, a autossabotagem. Tudo isso precisa ser arrancado, porque Deus não derrama vinho novo em recipientes velhos. E o que você chama de perda, muitas vezes é limpeza. O que você chama de atraso, muitas vezes é proteção. O que você chama de silêncio, muitas vezes é treinamento. A maioria das pessoas quer que Deus mude suas circunstâncias, mas Deus quer mudar sua natureza. Porque circunstâncias mudam rapidamente, caráter permanece. E é o caráter que sustenta a bênção. Sem caráter, o sucesso destrói. Sem caráter, o poder corrompe. Sem caráter, a influência se torna armadilha. Por isso Deus leva tanto tempo moldando alguns homens. Ele sabe o peso daquilo que pretende entregar. Você olha para o relógio. Deus olha para a eternidade. Você olha para o resultado. Deus olha para a estrutura. Você olha para a dor de hoje. Deus olha para a pessoa que essa dor está construindo. E quando você entende isso, algo muda. Você para de perguntar: por que isso está acontecendo comigo? E começa a perguntar: o que Deus está formando dentro de mim? Essa é a pergunta dos homens que amadurecem. Porque os imaturos fogem do fogo. Os maduros entendem o propósito dele. O fogo revela. O fogo purifica. O fogo fortalece. E tudo aquilo que Deus pretende usar precisa passar por ele. Não porque Deus deseja seu sofrimento, mas porque ele deseja sua transformação. E transformação exige pressão, exige rendição, exige obediência.
Porque ninguém sai da presença de Deus igual entrou. Existe uma razão pela qual Deus permite certas batalhas, porque algumas lições só podem ser aprendidas no deserto. É no deserto que as distrações desaparecem. É no deserto que as máscaras caem. É no deserto que você descobre quem realmente é quando ninguém está olhando. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas não suportam o silêncio necessário para ouvi-la. Querem direção sem rendição, promessa sem processo, vitória sem transformação. Mas Deus não trabalha dessa forma. Ele não está formando espectadores. Está formando discípulos. Não está formando homens impressionantes. Está formando homens confiáveis. E existe uma grande diferença. O homem impressionante chama a atenção. O homem confiável carrega propósito. O homem impressionante vive de aparência. O homem confiável vive de convicção. O homem impressionante busca aplausos. O homem confiável busca alinhamento. Por isso Deus frequentemente esconde aqueles que está preparando. Antes da exaltação, existe anonimato. Antes da colheita, existe plantio. Antes da luz, existe escuridão. José passou pela prisão antes do palácio. Davi enfrentou o deserto antes do trono. Jesus passou pelo deserto antes do ministério. O padrão nunca mudou e não mudará para você. Talvez você esteja exatamente nessa estação agora. Uma estação onde parece que nada acontece, onde ninguém reconhece seu esforço, onde suas orações parecem bater no teto, onde seus resultados parecem lentos. Mas não confunda silêncio com ausência. Só porque Deus está silencioso não significa que está distante. O agricultor também parece invisível enquanto as raízes crescem. Mas é justamente debaixo da terra que a vida está sendo construída. E talvez Deus esteja trabalhando em suas raízes, fortalecendo aquilo que ninguém vê, construindo aquilo que ninguém aplaude, preparando aquilo que ninguém imagina. Porque aquilo que cresce rápido demais geralmente não suporta tempestades. Mas aquilo que Deus constrói permanece. É por isso que a disciplina importa. Porque a transformação não acontece em um único momento. Ela acontece em milhares de decisões pequenas. Na oração quando ninguém vê. Na obediência quando ninguém reconhece. Na perseverança quando tudo parece difícil. Na fidelidade quando seria mais fácil desistir. É aí que o caráter é formado. E o caráter é o idioma que Deus fala. Você quer saber se está sendo moldado? Observe aquilo que está sendo confrontado dentro de você. Seu orgulho, sua impaciência, sua necessidade de controle, sua dependência da aprovação dos outros. Tudo aquilo que Deus expõe é porque Ele deseja curar. Tudo aquilo que Deus confronta é porque Ele deseja transformar. O oleiro não pressiona o barro porque o odeia. Ele pressiona porque enxerga aquilo que o barro ainda não consegue ver. E Deus vê algo em você. Algo maior do que seus medos. Maior do que seus fracassos. Maior do que sua história. Maior do que seus limites atuais. Por isso Ele não desistiu de trabalhar. Mesmo quando você quis desistir. Mesmo quando você caiu. Mesmo quando você duvidou. Mesmo quando se afastou. As mãos do oleiro continuaram sobre você. Porque Deus não abandona aquilo que decidiu transformar. E talvez esta seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Você não está sendo quebrado sem motivo. Você não está sofrendo em vão. Você não está atrasado. Você não está esquecido. Você está sendo moldado. Cada lágrima, cada espera, cada batalha, cada noite silenciosa, tudo está participando de algo maior, algo que seus olhos ainda não conseguem enxergar completamente. Mas um dia você olhará para trás e perceberá que aquilo que parecia destruição era construção. Aquilo que parecia rejeição era direção. Aquilo que parecia atraso era preparação. E aquilo que parecia fogo era refinamento. Então não fuja do processo. Não abandone a forja. Não desperdice o deserto. Permaneça, confie, obedeça. Porque as mãos que estão pressionando você são as mesmas mãos que criaram você. E o Deus que começou a obra não terminará no meio do caminho. Ele continuará moldando, continuará refinando, continuará fortalecendo, até que aquilo que hoje é apenas potencial se torne propósito, até que aquilo que hoje é apenas promessa
se torne realidade. Até que aquilo que hoje é apenas barro revele a obra-prima que Deus sempre viu. Então permaneça firme, permaneça fiel, permaneça disponível, porque quando o processo terminar, você não será apenas uma versão melhor de si mesmo. Você será alguém transformado por Deus. E não existe força maior do que um homem que passou pelo fogo, permaneceu nas mãos do oleiro e permitiu que Deus o moldasse completamente.